É tão lindo a gente ver a casa cheia, né? Na casa que nós morávamos com meu pai e minha mãe, nós éramos em 6 irmãos, morávamos umas 10 pessoas em casa. E depois, passado o tempo, né, cada um foi para um lugar, e no domingo a gente se reunia para almoçar. Como era bom a gente ter a casa cheia. Eu imagino que muitos de vocês tiveram e têm essa experiência, né, de casa cheia, né? Como é bom a gente receber as pessoas, ainda mais os convidados. E hoje pela manhã, essa casa, além de estar cheia de anjos, cheia de gente querida, ela está cheia de alguns convidados também. E eu quero mencionar o nome deles e pedir que, por gentileza, ao mencionar o nome, você levante só a sua mão, porque a gente quer entregar para você um presentinho, representando o nosso carinho, a nossa alegria de ter você aqui, tá bom? Wendel, onde está o Wendel? Aqui está o Wendel. Seja muito bem-vindo, Wendel, que alegria ver você de novo. O pessoal dos livrinhos está por aí, não? Olha aqui o Wendel, aqui, ó. Levanta a mão, Wendel, por favor. Ó, aqui. Isso. Não abaixa a mão, porque senão o povo não vai te ver. Se você estiver perto de um convidado que precisar ficar com a mão levantada há muito tempo, dá um apoio, ajuda, né? Para não ficar com... Que bom. Já recebeu, Wendel? Que bom. Seja muito bem-vindo, alegria ter você aqui. Temos 2 Danielas hoje aqui. Eu não sei o sobrenome, Daniela e Daniela. Daniela, seja bem-vinda. A outra Daniela, onde está? Isso. A outra Daniela. Você não sabe se é você? Alguém pode ajudar para saber se ela é a Daniela, não? Bem-vinda, Daniela, que bom que você está aqui junto com a gente, com o Wendel. A Vaninha. Vaninha? Alô? Vaninha? O Paulo César, ali atrás. O Arthur, alguém falou eu, deve ser, o Arthur, oi, você que é a Vaninha, Vaninha, que legal que você está aqui com a gente. Arthur, já acharam o Arthur? Arthur, que legal que você está aqui, cara, seja muito bem-vindo. Deise e o Danilo, são um casal, onde estão? Que legal que vocês estão aqui, sejam muito bem-vindos, viu? A Adriele, levanta a mão, isso, a Adriele está ali, seja muito bem-vinda, Adriele, que legal que você está aqui com a gente. Camila, então, a Camila, Cíntia, o Raul, a Júlia e o Davi. Que família linda! Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui na frente, ó. Estamos muito felizes em receber vocês, viu? Tem a Rita, a Júlia e a Juliana. Ali está a Rita. Nós estudamos juntos na mesma classe de inglês. Que legal que você veio, Rita, trazendo suas meninas aí. Que alegria grande ver você. Tem também os que estiveram ontem com a gente, a Jéssica. Oi, Jéssica, que bom ver você de novo. Antônia. Ei, que legal que você está aqui. O Sandro. Lá em cima, você sempre está escondido, hein, Sandro? O Wellington. Que legal. E o Francisco. Que bom que você está aqui. Olha, eu não sei como vocês, que são os nossos convidados, estão se sentindo aqui. Oi? Então, é o Manuel. Seja muito bem-vindo. Que legal que você está aqui com a gente, né? Então, eu não sei vocês, né, que estão... O Paulo também? Seja muito bem-vindo. Alguém pode trazer um livrinho para o Paulo, por gentileza? Um presentinho, isso. Levanta a mão, por gentileza. Isso.
Porventura há mais alguém, algum convidado aqui que a gente cometeu um grave erro de não mencionar o nome aqui? Duas Marias, benditas sejam as Marias, sejam muito bem-vindas, aqui na frente por favor, mais dois, sejam muito bem-vindas. Tem mais alguém aqui? Oh, nós estamos muito, muito, muito felizes em receber vocês aqui. E agora eu vou falar uma coisa que vocês convidados não vão poder ouvir, desculpa, é private, entendeu? É um negócio só nosso, não pode ouvir. Igreja, a gente vai dizer para eles assim: sejam muito bem-vindos e que Deus os abençoe, tá? E o muito é assim, muito, muito mesmo, do coração, muito, sejam muito bem-vindos e que Deus abençoe. Agora vocês já podem ouvir, tá bom? Era só nós. Vamos lá? E que Deus abençoe vocês. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos agradecer por estarmos na sua presença, por estarmos vivendo esses momentos tão lindos, tão especiais. Obrigado porque o Senhor nos recebe com tanto amor e com tanto carinho, que o Senhor nos abraça. E nós queremos louvar o seu santo nome por estarmos aqui com vida, com saúde, com alegria. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um de nós aqui. Mas de maneira especial, queremos agradecer por esses nossos convidados tão especiais, tão queridos. E pedir que o Senhor abençoe o Wendel, a Daniela, a Vaninha, o Paulo César, o Arthur, a Deise, o Danilo, a Adriele, a Camila, a Cíntia, o Raul, a Júlia, o Davi, a Rita, a Júlia, a Juliana, a Daniela, a Jane, a Jéssica, a Antônia, o Sandro, o Wellington e o Francisco. Nós lemos aqui a nossa lista, mas eles estão na sua lista. E queremos pedir que o Senhor abençoe individualmente cada um deles. E que o Senhor venha até eles para suprir as mais profundas necessidades que eles tenham. E que eles possam sentir o seu amor, a sua graça sobre eles. E que o Senhor abençoe a todos nós. E que o Senhor fale ao nosso coração, à nossa alma. Nós te pedimos, agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Enquanto eu estava lendo aqui, eu percebi que eu não li o nome da Jenny. Onde ela está? Jenny, como é que eu pude me esquecer? Desculpa, alguém pode trazer um livrinho? Jenny, desculpa, querida. É quando a gente vai ficando velhinho, a gente fica meio atrapalhada. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Deus abençoe você. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 14. E nós vamos ler do verso 32 ao 42. Marcos, capítulo 14, dos versos 32 ao 42. Deixa a sua Bíblia aberta. A minha esposa aqui ao meu lado, que ela é minha associada para motivos de esquecimento, ela falou alguma coisa para mim. E estava na minha cabeça falar, mas eu esqueci. Hoje eu estou tendo a alegria de ter aqui o Alessandro e a Olívia. Eu moro na casa deles, juntamente com a Noeli. Cara, que bom que você está aqui. Olívia, que legal. A Olívia faz parte dos bravadores, né? Mas é a primeira vez que eu estou podendo ter o Alessandro assentado, ouvindo. Que bom, Alessandro, seja muito bem-vindo, querido. Ontem à noite, a gente falou sobre a grandeza de Deus, estão lembrados? Deus é tão grande, que Isaías diz que Ele mede os oceanos com a concha da mão. Ele mede as montanhas com os palmos.
Ele pesa toda a terra e toda a montanha com balança. O grande Deus Criador se tornou um de nós. Quando chegou no tempo certo, na plenitude do tempo, Jesus, o grande agente da criação, ele deixa o céu para ir para dentro do ventre de uma adolescente. Você consegue entender isso? Eu não consigo. Isso é chamado mistério da piedade. A gente não consegue entender como o grande Deus, que nem o universo consegue conter, vem para dentro do ventre de uma adolescente e se torna um embrião. 9 meses depois, esse menino nasceu, recebeu o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E esse menininho chorava, tinha fome, sujava as fraldas, caía quando começou a tentar andar, foi crescendo, o Espírito do Senhor foi guiando a vida dele, ele foi se desenvolvendo, e o mal e o pecado nunca estiveram no coração dele. Você já parou para pensar isso? Que criança doce deveria ser? Amável, querida, respeitosa, obediente, e ele foi crescendo, e aprendeu a trabalhar juntamente com seu pai, foi desenvolvendo músculos, foi crescendo, foi desenvolvendo músculos espirituais, porque ele amava estar na presença de Deus, e depois com 30 anos de idade, ele começa o seu ministério público. Coisa linda, coisa linda. Jesus era uma simpatia em pessoa, Jesus era uma pessoa hiper acolhedora, e ele abraçava as pessoas, e ele chorava com as pessoas, e ele ria com as pessoas, as crianças eram atraídas para o colo dele, ele era uma pessoa extraordinária, e por causa da conexão dele com o Pai, ele tinha poder. E sabe o que ele fazia com esse poder? Ele abençoava as pessoas. Obrigado, meu querido. Já abre para mim, porque eu acho que às vezes é duro. Só não toma. Obrigado. Obrigado. E o que Jesus fazia com esse poder? Ele abençoava pessoas. Ele ia de vila em vila, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças. Havia lugares em que ele chegava pela manhã e só parava de trabalhar à noite. As pessoas faziam fila para que Jesus pudesse tocar nelas. E Jesus as curava. Em alguns lugares por onde ele passava, não ficava um doente sequer. Você já pensou que coisa? Era como se o céu estivesse descendo à terra, e de fato estava descendo. E assim ele cumpriu o seu ministério. Mas estava na agenda de Deus que algumas coisas pudessem acontecer. Esse Jesus maravilhoso, ele nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer. E na última quinta-feira, ele vai com seus discípulos, toma a ceia, estabelece a ceia que nós comemoramos, e aí ele vai para um lugar chamado Getsemane, que era um jardim de oração, onde ele costumava ir sempre, mas só que agora havia chegado a hora. E eu quero que você leia comigo Marcos capítulo 14, a partir do verso 32. Diz assim: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos:
Sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Jesus nunca tinha sentido isso. Jesus nunca tinha sentido pavor, nunca tinha sentido angústia, nunca tinha sentido aflição. Você alguma vez já sentiu aflição na sua vida ou não? Eu senti. Até um tempo que eu tive um acidente no meu ombro, eu não sabia o que era aflição. Mas depois que eu tive esse acidente, eu soube o que é aflição. Aflição é uma coisa que você não consegue explicar, mas que está muito errada dentro de você, e parece que você tem uma sensação de que você vai morrer. Era exatamente isso que Jesus estava começando. A Bíblia diz assim: começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. O que é que estava acontecendo com Jesus nesse momento? Na agenda de Deus havia chegado a hora de Jesus, como representante da humanidade, substituto dos homens, receber sobre si todos os pecados da humanidade. Pense em você. Quantos pecados você já cometeu? Em pensamento, em palavras, em ações, em reações, quanto? Agora, algum dia você já sentiu uma dor no coração dizendo assim: nossa, mas estou com remorso, estou com arrependimento daquilo que eu fiz, e aquilo parece que esmaga você. Já sentiu isso alguma vez na sua vida? Agora pensa em Jesus, em quem não havia pecado, completamente puro e santo. Ele começa a ter uma experiência que ele nunca teve, inédita, surpreendente, apavorante. Ele começa a receber dentro da sua mente o peso, a culpa do pecado. Não só meu e seu, mas de toda a humanidade. Você já pensou o que isso significa? O pavor, estava se sentindo esmagado. O pecado de toda a humanidade estava vindo sobre ele. E você sabe o que diz lá, Isaías capítulo 59, verso 2? De que os nossos pecados fazem o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. Sabe o que estava acontecendo pela primeira vez na eternidade da existência dele, a primeira vez? Sabe o que estava acontecendo? Ele estava começando a se sentir separado do Pai. E eu tenho 2 textos aqui que eu gostaria de ler para vocês. São textos muito preciosos, que diz o seguinte: com os resultados do conflito perante si, a alma de Cristo se encheu de terror da separação de Deus. Essa angústia e pavor eram por causa da separação de Deus. Isso nunca havia acontecido. Satanás dizia-lhe que, se tornasse o penhor ou garantia de um mundo pecaminoso, seria eterna a separação. Ele se identificaria com o reino de Satanás e nunca mais seria um com Deus. Era isso que estava vindo à mente de Satanás, de Jesus. O outro texto diz assim: mas agora, com o terrível peso de culpas que carrega, não pôde ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino do Salvador nessa hora diz: suprema angústia penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande
era essa agonia que ele mal sentia a dor física. É tão triste quando a gente tem que separar de alguém que a gente ama, não é verdade? Em novembro passado, eu tive que dar tchau para minha mãe. Não é uma dor grande que a gente sente? Mas eu convivi com a minha mãe 60 e poucos anos da minha vida. E Jesus agora nesse momento estava se separando do Pai e do Espírito Santo, com quem ele havia vivido a eternidade. A eternidade. O seu pecado e o meu pecado estavam fazendo separação entre Jesus, ele estava dividindo a Trindade. E aí, nós voltamos para o texto, e no verso 35, ele diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, quer dizer, Paizinho, tudo é possível, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Você acha que Jesus queria morrer? Você acha que Jesus queria se separar do Pai? E ele vai para o Pai, e ele diz assim: o Senhor pode tudo. E ele pergunta assim: será que tem algum caminho para eu salvar o Wendel, se não for esse da separação do Senhor? Será que tem algum jeito de eu salvar a Daniela, a Vaninha, se não for esse, de ficar separado do Senhor? E ele havia chamado os 3 amigos, para que tivessem o ajudando, o apoiando em oração. E o que aconteceu quando ele chegou lá? Estavam dormindo. O texto diz: voltando-se, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O verso 39 diz: retirando-se de novo, orou, pedindo as mesmas palavras. E aqui diz: e estando em Lucas 22, 44, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. A angústia que o Senhor Jesus estava sentindo era tão grande, tão profunda, que ele começa a suar sangue. E ele vai para o Pai 3 vezes. E ele pergunta: será, Pai, que não tem nenhum outro caminho de eu salvar a Camila? Será que não tem nenhum outro caminho? E sabe o que Deus respondeu para ele? Nada. Silêncio absoluto. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. E ele, queridos, Jesus, o Rei da vida, ele não queria morte. Mas ele teria que escolher. Ele teria que escolher salvar a Jenny ou voltar para o conforto do céu e da sua eternidade. O que ele iria fazer? Decisão mais importante do mundo. Vou e me separo completamente do Pai, ou retorno, e esses vão se perder para sempre. O texto diz: voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder.
E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? E aí ele diz assim: basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E no verso 42 diz assim: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Nesse momento ele já havia tomado a sua decisão. Quando disse: vamos nos levantar, ele já havia tomado a sua decisão. Sabe qual era a decisão? Eu vou para a morte. Eu vou para a morte. Para que os meus filhos tenham vida. E aí, uma série de coisas acontecem. Jesus, ele é traído por Judas, por um beijo. Ele é preso, é levado primeiro a Anás e depois a Caifás, que eram os sumos sacerdotes. Nesse tempo, um dos seus melhores amigos o nega. Pedro o nega 3 vezes. O Sinédrio julga Jesus e o entrega à morte. Jesus é levado a Pilatos. Pilatos envia Jesus a Herodes, que o despreza, que o humilha. Herodes reenvia Jesus a Pilatos. E aí Jesus é açoitado e coroado com uma coroa de espinhos. Um açoite que dilacerou as suas costas. Ele é condenado à morte e carrega a cruz até o Calvário. Teve a ajuda de Simão Cirineu. Quando chegam antes da crucifixão, tiram a roupa de Jesus. Nas pinturas que a gente vê, Jesus tem um pano na frente, não é? Mas essa não foi a realidade. Despiram Jesus completamente. E o penduraram numa cruz. O sol velou o seu rosto. E durante 3 horas, houve uma profunda escuridão. Do meio-dia até as 3 da tarde. Naqueles momentos, Jesus ele salva um dos ladrões que está pendurado num dos lados. Jesus entrega a sua mãe a João e João a sua mãe. E em Mateus capítulo 27, verso 46, diz assim: por volta da hora 9, às 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava se sentindo completamente só. Completamente só. Você sabe que Deus não abandonou Jesus. Ele estava ao pé da cruz juntamente com o Espírito Santo e os anjos, mas as trevas encobriam a presença de Jesus, de Deus, porque se houvesse uma manifestação dele, todos seriam mortos. Aquela cruz encobria. Só que o seu pecado e o meu pecado impediam que Jesus percebesse a presença do Pai, a presença consoladora do Espírito. E ele estava se sentindo completamente só. E Deus não podia dar uma palavra de consolo para ele. Sabe, meus irmãos, como pastor, ou como pastores, nós temos muitos eventos em que a gente atende pessoas que estão à beira da morte. E sabe o que a gente faz? A gente leva para eles o conforto da ressurreição.
o conforto da presença de Deus. Só que nesta hora, não havia um pastor que pudesse chegar para Jesus e dizer assim: acalma seu coração, vai dar tudo certo. Ele estava sentindo completamente só e abandonado, e ele diz assim: Deus meu, por que que o Senhor me desamparou? E agora, eu quero falar uma coisa para você que talvez você não saiba, e talvez isso que você vai ouvir, vai mudar para sempre o seu entendimento sobre o que significou Jesus morrer naquele dia. Leia esse texto comigo. Olha o que diz: o Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava a sua saída do sepulcro como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Entendeu até aqui ou não? Jesus, ele estava numa situação que ele não enxergava que ele iria ressuscitar, e de que o seu sacrifício seria aceito pelo Pai, ele não conseguia enxergar. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus, que a sua separação houvesse de ser para sempre. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Jesus ainda poderia voltar atrás. Com um pensamento, ele sairia daquela cruz, voltaria para o céu. Mas ele preferiu, ele decidiu, por um amor tão grande, tão profundo, que ele nunca mais voltaria para o céu, para que você e eu pudéssemos ter a vida eterna. Dá para você entender o quanto ele ama você? O quanto ele abriu mão. Ele vai para a morte sem a esperança da ressurreição, meu irmão. Lembra que ontem à noite eu falei do aquário? De você se tornar um pequeno peixe para poder se comunicar com eles? Foi exatamente não, isso é uma sombra do que Jesus fez. O grande Deus vir para esse aquário pequeno, para nunca mais sair dele. Você entende e percebe o quanto ele ama você? A Noeli tinha um tio chamado Daniel Porto, pastor Daniel Porto. Ele havia sido pastor na Bahia, em outros lugares, professor de teologia. E nós estávamos morando no Rio de Janeiro nessa época. E ele tinha o mal de Chagas e a situação dele estava muito grave, muito delicada. E ele estava no hospital. E era um sábado à tarde. Nós fomos visitá-los. A tia Wilde, que era a esposa dele, estava ali, as filhas também. E aí nós chegamos, nos cumprimentamos, e nessa situação a gente fala baixinho, né? Todo mundo falando baixinho, contando as coisas e tal. De repente a gente ouviu a voz do tio Daniel. E ele disse para a esposa: Wilde, vem até aqui. E ela saiu da onde estava, deu a volta na cama, e chegou até o lado.
Ele diz assim: o que é, meu bem? Ele disse assim: estou preocupado com você. Você há tantos dias já aqui no hospital, você não está comendo direito, você não está descansando direito. Vai para casa, toma banho, descansa um pouco. E na hora eu fiquei pensando assim: como é que alguém que está à beira da morte está preocupado com outro? Como isso? Isso é por causa do amor. O coração dele estava nela. E aí ele, com dificuldades, levantou a mão e pegou no braço dela e puxou para perto dele. E nessa hora a gente está olhando tudo e prestando atenção em tudo. E ele olhou para ela e ele disse assim: I love you. I love you. Foi a declaração de amor mais linda que eu vi. Na hora da morte, estava pensando nela. I love you. Quando Jesus estava naquela cruz, ele estava dizendo: I love you, Cíntia. I love you, Raul. I love you. Ele estava dizendo: o meu amor por você é tão grande que você vale a eternidade. Você vale a minha vida. Você vale a vida de Deus. E agora eu quero que você diga o seu nome. Eu, representando Jesus, eu vou dizer assim: I love you, e você vai falar o seu nome, tá bom? Pense em Jesus na cruz do Calvário, com seus olhos quase sem luz, abrindo mão da eternidade. Ele estava dizendo para você: I love you. Você não disse o seu nome? I love you. Oh. Você já pensou que coisa extraordinária é essa? Que amor é esse? Que amor é esse? Tem uma música que eu vou cantar, chama-se A Vida de Deus. E eu gostaria que você pudesse acompanhar e pensar nesse momento na vida do Senhor Jesus. A letra vai ser projetada. Tanto sofrimento torturava o coração, e grande era sua dor para vencer a tentação, e a esperança não mostrava o fim de um vencedor, pois temia a separação do Pai que o enviou. Os anjos assistiam à angústia do Senhor, tentavam todos entender o porquê de tanto amor. Ele me mostrou que pra Ele tenho valor, pois por minha rude cruz suportou. E quando paro pra pensar no preço que Ele pagou, não consigo me conter, me emociono
em saber que eu sou um filho seu. O meu preço é a vida de Deus. O céu velou seu rosto ao terrível horror, e o sol não trouxe sua luz para o insultado autor. Completa era a escuridão que envolvia aquela cruz. Lá se fez presente Deus então na angústia de Jesus. Tão grande era o pecado que ao seu Pai não enxergou, mas mesmo se sentindo só, seu amor não recuou. Ele me mostrou que pra ele tenho valor, pois por minha rude cruz suportou. E quando paro pra pensar no preço que ele pagou, não consigo me conter, me emociono em saber que eu sou um filho seu. O meu preço é a vida de Deus. Mostrou que pra ele tem um valor, pois por minha rude cruz suportou. E quando paro pra pensar no preço que ele pagou, não consigo me conter, me emociono em saber que eu sou um filho seu. Meu preço é a vida de Deus. Eu sou um filho seu. O meu preço é a vida de Você vale a vida de Deus. Não importa o que os outros digam de você, não importa o que você mesmo pensa de você, o que importa é que você saiba que você vale a vida de Deus. E eu quero perguntar para você: você aceita esse sacrifício? Aceita? Você aceita esse amor? Aceita? Então eu gostaria que você levantasse a mão para Jesus ver e dizer assim: Jesus, eu aceito, e a sua morte não foi em vão. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, olha para a nossa mão. Jesus, olha para a nossa mão. Nós queremos dizer que o seu sacrifício não foi em vão. Nós aceitamos o seu amor, Senhor. E nós queremos amar o Senhor de todo o nosso coração e temos um coração grato por toda a eternidade. Muito obrigado pelo valor que o Senhor dá a cada um de nós.
não vemos a hora de poder abraçar a Jesus e agradecê-lo pessoalmente, mas enquanto esse dia não vem, ajuda-nos a estarmos buscando ao Senhor, cada dia, todo dia, até o último dia, possamos estar na Sua presença com a Sua palavra em oração, e que o Seu amor seja derramado cada dia na nossa vida. Enche-nos com a Sua paz, te pedimos em Cristo Jesus, amém.